Muito boa tarde a todos. Hoje é dia 11 de outubro de 2025 e nós iniciamos aqui da cidade de Curitiba mais um estudo da Revista Espírita. Este estudo é promovido pela Sociedade Espírita Obreiros do Senhor e demais estudos da Revista Espírita e outros estudos promovidos pela casa podem ser acessados através do nosso site www.obreirosdosenhor.org.br. Em nosso site você encontra o link para as playlists dos estudos que ocorrem de forma online e também um link permanente para que você possa participar conosco ao vivo. Então, se você está assistindo este estudo no YouTube de forma gravada, saiba que você pode participar conosco ao vivo e nos ajudar a estudar e interpretar esta grandiosa obra que é a Revista Espírita. Nós estamos estudando o ano de 1862 da Revista Espírita e chegamos ao estudo de número 6. No estudo de número 6, nós vamos regressar um pouquinho, que a gente acabou pulando uma parte do estudo dessa semana passada, mas ele é apenas um disclaimer que Kardec faz referente ali a uma organização das publicações. Então, para que a gente não se detenha muito ali em um texto técnico e que não tem intuito doutrinário, era um intuito praticamente administrativo ali da organização das publicações, eu só vou fazer o resumo do que Kardec falou, e se aqueles que tiverem interesse ali em ler na íntegra o estudo, aí podem fazer a leitura diretamente lá na Revista Espírita. Então, nessa parte, Kardec vai falar sobre a publicidade das comunicações espíritas, e ela está lá, essa matéria está lá nas páginas 30 a 34 da Revista Espírita de 1862. Então, vou fazer um resuminho aqui, se aqueles que acharem interessante, quiserem ler lá na revista, eles podem ler lá. Então, vamos lá. Então, Kardec, ele explica que com o crescimento do movimento espírita, multiplicaram-se médiuns e comunicações, e que estas não poderiam ficar guardadas sem utilidade, pois tinham por objetivo instruir e difundir a doutrina. Para isso, a publicidade se tornava indispensável, tanto para propagar os ensinamentos dos espíritos, quanto para evidenciar a concordância entre eles e afastar sistemas isolados. Ele analisa 3 formas de publicações periódicas, locais: publicações locais, não periódicas, e publicações individuais dos médiuns, mostrando que todas traziam limitações, seja de alcance, seja de viabilidade econômica. A solução mais adequada, segundo ele, seria a publicação central e coletiva, organizada pela editora Didier, sob o título de Biblioteca do Mundo Invisível, formada por volumes independentes, acessíveis em preço e amplamente divulgados por uma rede de correspondentes. Essa coleção permitiria reunir comunicações de diferentes grupos, com variedades de seleções criteriosa, garantindo qualidade, unidade e alcance. Kardec ressalta que não haveria interesse pessoal, pois os direitos de sua participação seriam destinados à distribuição gratuita de obras espíritas a quem não pudesse adquiri-las. Assim, apresenta a Biblioteca do Mundo Invisível como a via mais segura, prática e útil para assegurar a ampla difusão das comunicações e o fortalecimento do espiritismo. Então, naquela época, né, Kardec já estava organizando ali, como se fosse uma editora, né, a editora do senhor Didier, para reunir todas as comunicações que viam. Então, Kardec, ele utilizava das comunicações para embasamento das questões sobre o espiritismo, né, mas muitas comunicações vinham e ele se sentiu, né, na posição de que elas não deveriam ficar ocultas, né, servindo apenas ali para o estudo deles, e para a formação ali da codificação, mas poderiam estar na íntegra aí disponível para quem quisesse ler. Como era um serviço demasiado grande para ele, que já tinha todas as atividades, né, ali da codificação, esse trabalho ficou a cargo ali do senhor Didier, que reuniria essas comunicações e publicaria. Então, daí para frente, a gente não tem notícia aí de como que ficaram essas questões dessas publicações.
Então, nesse início de texto, Kardec só traz esse aviso aí referente a essas publicações. Muito bem, então nós vamos passar aqui agora para o nosso estudo de hoje, que na semana passada a gente estava estudando o controle espírita, né, o controle das comunicações espíritas, e aí Kardec sugeriu ali, né, de fazer aquelas questões de enviar, né, as questões para que as pessoas pudessem analisá-las, né, para que os médiuns pudessem estudar sobre questões que ele ainda não tinha conhecimento, né? Ele queria dar mais amplitude ali para algumas questões, e aí ele propôs, então, algumas questões. Então, aqui diz o seguinte, esse slide. Questões e problemas propostos aos vários grupos espíritas. Então, ele está lá na página 37 a 40. Então, a nota do tradutor. Aqui, Allan Kardec, né, já começa a esboçar algumas teorias que, desenvolvidas posteriormente, passarão a integrar o último livro da codificação espírita, Vida e a Gênese, no capítulo 8. Então, Kardec ele vai trazer agora, né, ele vai enviar essas questões, né, porque nós estávamos discutindo na semana passada, questões sobre a formação do mundo, das espécies, e também da necessidade, né, de coisas que nós ainda não sabemos, que deveria continuar da forma como Kardec fazia, de enviar essas questões para diversos grupos e, no retorno disso, né, saber aí o que os espíritos nos ajudariam a interpretar. Então, Kardec agora ele vai propor algumas questões, e essas questões, futuramente, né, como nós estamos no ano de 62, ainda não existia, né, o livro A Gênese, essas questões que vão ser devolvidas para eles a partir dos médiuns, vão fazer parte ali da Gênese. Então, assim, eu passo para o Pereira aí dar o início do nosso estudo de hoje. Então, boa tarde a todos. Dando continuação aí, ó, a esses estudos, né? E pelos temas, né, que Kardec propunha que fosse estudado por outros grupos, né, que ele colocava por outros grupos. Então, o primeiro tópico que ele coloca ali, né, primeiro, formação da Terra. Primeiro tema que ele colocou aí para ser discutido. Começa assim. Existem dois sistemas sobre a origem e a formação da Terra. Segundo a opinião mais comum, a que parece geralmente adotada pela ciência, seria produto da condensação gradual da matéria cósmica sobre um ponto determinado do espaço. O mesmo teria ocorrido com os demais planetas. Conforme outro sistema, preconizado nos outros tempos, segundo a revelação de um espírito, a Terra teria sido formada pela incrustação de 4 satélites de um antigo planeta desaparecido. Tal adjunção teria resultado da própria vontade da alma desses planetas. O quinto satélite, essa Lua, ter-se-ia recusado em virtude do seu livre-arbítrio a essa associação. Aí já fica uma questão aí até polêmica, né? Porque tem alguns, não dentro da doutrina, mas eu já vi várias pessoas entendendo, sim, que a gente estudou até na Revista Espírita isso, sobre a alma da Terra, né? Eles falaram sobre a alma da Terra, e em que pese ali seja uma criação divina, né? Todas as espécies, criação divina, a Terra não tem uma alma, né? Não tem um espírito ali que ela pudesse ter seu livre-arbítrio. Então, somos nós aqui dentro do globo, né? A nossa evolução, né? A evolução também pragmática ali, que as leis divinas impulsionam, né, todo mundo para a evolução, que faz com que o nosso planeta vá se transformando. Essa questão da formação da Terra ali por satélites, ele tem, não que fosse de 4 satélites, mas eles têm algumas teorias também antigas, que existiam 2 luas, né, e uma delas se juntou com a Terra era bem menor, ela se fundiu, mas isso lá nos primórdios da criação. De qualquer forma,
né? Kardec vai debater isso, e é bem na linha de pensamento que eu também corroboro, que é a questão de se ele fez em 6 dias, ou se isso foi feito no decorrer de bilhões de anos, como já tem o universo, né? Isso em nada infirma, nada diminui o poder de Deus, a grandiosidade de Deus. Porque a forma como é feito, né, não vai diminuir nada o quão ele é poderoso. Mas sim, quem que poderia fazer isso? Né? Se demorou bilhões ou 6 dias, só tem um ente, um ser que poderia fazer isso, que é Deus. Porque hoje, nem que nós pegássemos e passasse bilhões de anos, nós não conseguiríamos formar um universo. Né? Então, às vezes, as pessoas se detêm, né, achando que aceitar, por exemplo, ali a teoria do Big Bang como a formação do universo é infirmar, né, é diminuir a grandiosidade de Deus. E, na verdade, não infirma em nada, né, porque a grandiosidade do próprio Big Bang é que nos dá a certeza de que atrás de tudo aquilo existia uma inteligência, né, uma onipotência gigantesca para que, se pudesse, como diz aqui no texto, né, fazer uma condensação gradual de matéria em um ponto específico, para que dali explodisse e aí fossem formados os sóis, as galáxias, etc. Os vazios deixados entre eles, pela ausência da Lua, teria formado as cavidades preenchidas pelos mares. Cada um desses planetas teria trazido consigo seres catalépticos em estado de rigidez e inconsciência. Homens, animais e plantas. Eles eram peculiares. Saídos da sua letargia depois de operada a disjunção e restabelecido o equilíbrio, esses seres teriam povoado o globo atual. Tal seria a origem da raça mãe do homem da Terra. A raça negra na África, a amarela na Ásia, a vermelha na América e a branca na Europa. Qual desses dois sistemas pode ser considerado como expressão da verdade? Para a primeira pergunta, né? A propósito desse assunto, bem como dos outros, solicitamos uma solução estrita e racional. Kardec era fantástico, né? Ele colocou as questões dos dois extremos, né? Do lado extremo, um parte pela ciência e o outro um pouco meio mitológico, meio aquela questão assim, né? E aí, qual desses temas é mais lógico? Colocou para a resposta para que todo mundo perguntasse para os espíritos para ter as respostas. Aí vem a observação. É verdade que esta e outras questões se afastam do ponto de vista moral, que é a meta essencial do Espiritismo. Eis porque seria um equívoco fazê-las objeto de preocupações constantes. Sabemos, aliás, no que respeita ao princípio das coisas, que os espíritos, por não saberem tudo, só dizem que sabem, ou que pensam saber. Mas como há pessoas que poderiam tirar a divergência desses temas uma indução contra a unidade do Espiritismo, precisamente porque são formulados pelos Espíritos, é útil poder comparar as razões pró e contra no interesse da própria doutrina e apoiar no assentimento da maioria o julgamento que se pode fazer de valor de certas comunicações. Você vê que interessante, né? Kardec, né, falando que saber se a Terra, né, se o universo foi feito a partir, se a Terra foi feita a partir lá do Big Bang, né, da origem lá de todas as estrelas e planetas, ou se ela foi feita dessa junção de 5 planetas, né, 4 que aceitaram se fundir e formar a Terra e um que ficou, que seria a Lua. É interessante, né, porque se existem, eram 4 planetas e cada um deles tinha espécies, né? Tinha pessoas, né, de características diferentes e plantas. Mas então a Lua nunca teve. Por quê? Porque se a Lua negou a se fundir com a Terra, em tese ela teria que ter ficado lá com as pessoas de lá. Né? Então veja que já tem um problema na teoria aí. Mas se vê, né, que Kardec ele sabia, isso aqui não tem nenhum fundo moral. E o espiritismo ele se detém nesse estudo moral. Mas vê como que Kardec, apesar de não ter esse sentido moral, Kardec, ele
ele fazia essas perguntas para que fossem respondidas, que é o que nós falamos hoje, né? Que eu e o Pereira, a gente debate sobre essa questão de que algumas questões da atualidade poderia ser feita essa coleta de comunicações para saber como que o espiritismo se posicionaria. E é isso que Kardec falou, em que pese não seja um ponto de estudo moral, essas duas questões, é importante que a doutrina se posicione de qual ponto que ela quer ficar, se é dessa parte mais mitológica, como o Pereira falou, ou da parte mais científica. Então vejo que ele não tinha vergonha de fazer essas perguntas, né, e pedir ajuda aí dos espíritos superiores para poder se posicionar, né, que é uma questão importante aí para nós. Essa é uma questão da filosofia, né? Isso, quando a gente estuda filosofia, Kardec é considerado filosofia, né? Essa questão de você é, respondendo, questionando, perguntas mais perguntas, para você chegar na verdade, né? Então, você vai questionando essas... alguém vai falando que nem você colocou agora há pouco, que é o sistema lá da Lua, lá do satélite. Pô, mas aí você já deu a primeira. Peraí, mas como que a Lua, então, não tinha nenhuma população, nenhum povo, né? Nenhuma raça? Já começou a criar uma que não comprova totalmente. Aí o outro vai colocar outro ponto, e assim vai se apurando para chegar na verdade, né? Vai se respondendo, vai questionando, né? Então não tem que ter, eu concordo mesmo, realmente você não tem que ter receio de você colocar um ponto. Olha, é assim que estão dizendo. Vocês acreditam nisso? É assim mesmo? Então, já começou um, você colocou um ponto, outro ia colocar outro, como é que pode? Outro ponto que você colocou no começo que eu concordo. Pô, peraí, satélite, o Lua não tem alma, não tem livre-arbítrio, como vocês foram. Quer dizer que tem um espírito para coordenar tudo que já existe. Então já começa a ter outra coisa que contradiz essa verdade. E assim vai, né? Até você chegar à verdade. Então é perfeito isso. Eu acho que tem que ser assim mesmo, né? Acho que deveria usar mais desses métodos, né? Para a metodologia. Agora, o segundo tópico que ele coloca, né, que é bem aquilo que ele está falando. Alma da Terra. E ele coloca aquilo que provavelmente chegou para ele, né? Que ouvia dos espíritos ou dos encarnados na época. Encontramos a seguinte proposição numa brochura intitulada Resumo da Religião Harmônica. Entre aspas, aqui, que é o que estava nessa brochura. Né? Deus criou o homem, a mulher e todos os mais belos e melhores seres, mas concedeu a todos os astros o poder de criar seres de ordem inferior, a fim de completar o seu mobiliário, quer pela combinação do seu próprio fluido fecundante, conhecida nesse globo pelo nome de aurora boreal, quer com a combinação desse fluido com a de outros astros. Ora, a alma do globo terrestre, desfrutando como as almas humanas desse livre-arbítrio, isto é, da faculdade de escolher o caminho do bem ou do mal, deixou-se arrastar por esse último. Daí as criações imperfeitas e más, tais os animais ferozes e venenosos, e vegetais peçonhentos. Mas a unidade fará desaparecer esses seres nocivos quando ao seu por, quanto ao se pôr de acordo com a alma da terra, para marchar pelo caminho do bem, ocupar-se de maneira mais inteligente da gestão do globo terrestre, na qual será criado o mobiliário mais perfeito. Fecha aspas de Cristo. E a Kardec pergunta: o que há de verdadeiro nessa proposição? E o que se deve entender por alma da terra? De novo, né? Nós já poderíamos responder algumas coisas por aqui, nossa, pelo que nós estamos hoje, né? Mas olha isso. Olha que bacana isso. Né? Vamos deixar isso aí para um futuro estudo da Gênese, né, Felipe? É verdade. O terceiro ponto. Sede da alma humana. Né? Sede da alma humana.
Lê-se na mesma obra a passagem seguinte, citada como extrato de A Chave da Vida, página 751, está falando daquele artigo anterior ali, né? Aí, de novo, entre aspas, aí, que é o texto que está lá nessa brochura. A alma é de natureza luminosa, divina. Tem a forma do ser humano que anima. Reside no espaço, situada na substância cerebral mediana, que reúne os dois lobos do cérebro por sua base. No homem harmonioso é na unidade, e na unidade a alma diamante resplandecente é cingida por uma branca coroa luminosa, a coroa da harmonia. Fecha aspas. E o Kardec pergunta novamente: o que há de verdadeiro nessa proposição? Bacana, né? Questões. Eu acho que se alguém tiver interesse, pode buscar responder essas questões, né? Depois. Quarto, morada das almas. Na mesma obra, citando aquele livro, daquela brochura lá, entre aspas, aqui, o que está escrito na brochura. Enquanto habitam as regiões planetárias, os espíritos são obrigados a encarnar para progredir. Desde que chegam às regiões solares, não mais necessitam da reencarnação. E progridem em habitar outros sóis de ordem superior, de onde passam as regiões celestes. A Via Láctea de luz, tanto faz, é a morada dos anjos ou espíritos superiores. Fecha aspas. E o Kardec pergunta: isto é verdade? Olha aí, gente. Nós não vamos comentar, né, Léo? Cada um que vai tirar as suas conclusões. Senão nós abriríamos, né? Se Kardec deixou né? Pode responder, mas... Se Kardec deixou somente as perguntas, não somos nós que vamos responder, né? Nós comentamos o texto pronto aqui. Claro. Quinto. Agora é o Kardec, tá? Manifestações dos espíritos. Conforme a doutrina ensinada por espíritos. Não, é uma questão também, Pereira. É o quinto, aí ele vai falar sobre a manifestação dos espíritos. E aí vai fazer o questionamento também. Ah, tá, mas aqui não está entre aspas, né? Então, é por isso que eu interpretei que o Kardec. Sim. Perfeito, o Kardec está colocando, né, no texto. Nesse sentido. O quinto, manifestação dos espíritos. Conforme a doutrina ensinada por espírito, tá vendo? Não pertence àquela brochura, nesse sentido que eu quis dizer. Nenhum espírito humano pode manifestar-se ou comunicar-se com os homens, nem servir de intermediário entre Deus e a humanidade. Considerando-se que, sendo Deus onipotente e onipresente, não necessita de auxiliares para a execução de sua vontade, pois tudo faz por si mesmo. Em todas as comunicações ditas espíritas, só Deus se manifesta, tomando a forma nas aparições e linguagem, nas comunicações escritas dos espíritos que evocamos e aos quais julgamos falar. Em consequência, estando morto o homem, não poderá mais haver relações entre eles e os que ficaram na Terra, até que por uma série de reencarnações sucessivas, durante as quais provigo, tenho atingido o mesmo grau de adiantamento no mundo dos espíritos. Como só Deus pode manifestar-se, segue que as comunicações grosseiras, triviais, blasfematórias e mentirosas também são dadas por ele. Mas, como prova, do mesmo modo que as das boas, a fim de instruir. Ele quer dizer que se só Deus se comunica, e existem, né, em comunicações grosseiras, também seria Deus se comunicando. E aí existiria uma explicação que essa comunicação grosseira Deus estava dando como prova, do mesmo modo que ele dá as boas a fim de instruir. Né? Então, para que pudesse, né, uma comunicação grosseira e trivial
vir de uma entidade superior, né, de um ser onipotente que é Deus, ele teria que ter um fim, e o fim seria essa prova, né? Então, essa é uma das analogias que ele trouxe. E continuou, cara. Naturalmente, ó, esse aqui é porque ele pegou de um espírito, de uma comunicação lá, né? Naturalmente, o espírito que editou essa teoria faz-se passar pelo próprio Deus, formulando sobre esse nome uma extensa doutrina filosófica, social, religiosa. Agora ele pergunta, né? O que se deve pensar de tal sistema, de suas consequências e da natureza do espírito que ensina? Olha aí, esse era um tema interessante para o estudo da mediunidade, né? É uma pergunta bem bacana para o estudo da mediunidade, para o grupo. E continua. Sexto, anjos rebeldes, anjos decaídos e paraíso perdido. Que pensar da teoria formulada a respeito disso no artigo acima publicado pelo senhor Allan Kardec? A pergunta que ele fez, né? Interessante. Colocou o tema dele à prova, né? O que ele fez lá? Ele tinha feito aquele artigo grande, né, que a gente estudou nas aulas anteriores, e colocou à prova, olha, sobre esse artigo, porque ali ele falou que era um ensaio, né? Era um estudo, o início do estudo sobre os anjos decaídos. E aí mandou, inclusive, isso aí, o que os espíritos acham, né, disso ali. Então veja que aquilo ali que ele colocou não foi nada que um espírito tenha falado, foi coisas que ele, através do estudo e daquilo que ele já conhecia, tanto da filosofia, do espiritismo, ele montou aquele ensaio sobre, né, os anjos decaídos. Então não foi nenhuma comunicação, ele não estava transcrevendo uma comunicação, uma psicografia. E aí ele pegou esse estudo e mandou também para os médiuns aí de vários lugares poder opinar sobre isso. Sei que legal, né? Então ele mandava isso para que tivesse aquela unicidade de pensamento, né? E também para que ele pudesse ter uma posição. Não, é dessa forma. Por quê? Porque 80%, como a gente falou, né? 90% dos médiuns que responderam a essa nossa solicitação corroboram com a ideia. Ah, mas por que é 80, 90%? Por que não tem que ser 100%? Porque da mesma forma como ele colocou ali, é um pouco anterior, né? Os espíritos falam aquilo que sabem ou aquilo que eles acham que sabem, né? Então vai ter alguns espíritos que vão discordar. Por quê? Porque eles não concordam com aquilo que está sendo falado, né? Então, vamos imaginar que aí com um espírito mais evoluído na questão moral, mas que acredita na Terra plana, né? Se ele mandasse lá uma comunicação, esse espírito, que é moralmente evoluído, poderia continuar acreditando que a Terra é plana, e aí esse iria contra totalmente, né, ali o questionamento que era feito. Ah, mas então quer dizer que como que pode ser que ele é moral, mas ainda acredita nisso? Porque uma questão é moral e outra questão é intelectual, né? A questão moral e intelectual, eles têm que andar juntos, né? Mas nem sempre conseguem andar juntos. Então pode, né, que às vezes um espírito muito simples, né, muito sem grandes estudos, sem grande intelecto, tem uma moral muito elevada. O mais comum é o inverso, né? O espírito é muito inteligente com a moral mais baixa. Infelizmente, em nossas reencarnações, nós cuidamos mais aí, né, do intelecto do que da moral. Mas pode ocorrer de existir essas questões também, e aí aquele espírito discordar de uma dessas questões que Kardec está falando. Então, por isso que a unicidade, quando Kardec falava, ele não é que tinha que ser 100% de todos os médios corroborando daquela ideia, mas de uma grande fatia, né, para que pudesse dizer, olha, em vários locais, né, de vários médios diferentes, de várias culturas diferentes, a comunicação veio embasando isso. E mesmo uma resposta negativa, isso está lá, quando estuda a mediunidade, ela deve ser baseada nas questões racionais, né? Então, nós começamos a questionar já, né? A questão da alma, mas não faz sentido. Então, mesmo a negativa, você pode rebater ela ou questionar ela da maneira racional, qual que é o sentido lógico e racional. Por isso que a filosofia espírita tem que ser estudada racionalmente, né? Na lógica. Não é crer por crer. Não faz sentido. Né? Exatamente. O que
uma das questões que não pode ser afastado do espiritismo é a questão racional, né? Então, se você leu racional, entendeu, ótimo, né? Se não existe um fundo racional, ele vira uma questão dogmática, e aí, né, vira como qualquer outra religião. E o espiritismo ele não é uma religião, ele é uma filosofia, tem que ter um, um cunho, né, tem que ter um fim, um propósito racional. Então, deixado essas perguntas, Kardec mandou lá para os médicos. Quem quiser saber aí as respostas dessas perguntas, é bem-vindo a estudar o livro da Gênese. Então, pega a Gênese lá, um livro bem bom de ler também, de bom de estudar. O comecinho ali é um pouco difícil, né? Que ele fala das eras geológicas e é importante cotejar ali o que está escrito na Gênese com o que já foi descoberto, né? Hoje em dia comprovado pela ciência, né? Então, vai lendo ali, entendendo e evoluindo no estudo. E como está escrito ali pelo quem fez a tradução aqui da Revista Espírita, essas questões estão presentes lá na Gênese. Muito bem, então vamos passar aqui adiante para o nosso próximo tema. Então, o próximo tema é o sobrenatural. Então, nós já estudamos o sobrenatural, uma primeira parte, pelo senhor Guizot. Esse aqui é o segundo artigo. O primeiro artigo está lá em dezembro de 1861. Eu acredito que não vai dar tempo da gente terminar ele, mas a gente lê até onde dá e aí faz a continuidade no próximo sábado. Então, esse artigo aqui do sobrenatural, ele está lá nas páginas 41 a 47. E se podemos resumir lá aquele primeiro artigo lá do senhor Guizot, né? O senhor Guizot ele tratava o sobrenatural como algo, né, que está para além da compreensão de nós, dos seres aqui reencarnados. E aí ele enquadrava ali questões de milagres, né, nessa questão do sobrenatural. E Kardec vem dizer que não, que o sobrenatural ele é natural, só que ele é um natural que a gente ainda não entende, né? Então, vamos imaginar lá a questão da eletricidade, questão do fogo, vamos pegar a partir desde o começo lá a questão do fogo, até quando o homem conseguiu dominar o fogo, aquilo para ele era sobrenatural, né? Agora, a partir do momento que ele descobriu que determinadas pedras, né, que ele batia uma na outra, ele produzia uma faísca e poderia gerar o fogo, ou até mesmo pela fricção ali de duas madeiras, né, dois galhos de árvore lá, secos, ele esquentava a ponto de gerar ali um calor e gerar fogo, pronto, deixou de ser, né, sobrenatural. Questão da energia elétrica, né, quando se dominou a energia elétrica, passou de uma questão, né, sobrenatural para uma questão natural. Então, Kardec ele sempre vem debatendo isso, nessa questão, de que o sobrenatural ele não existe. O sobrenatural é um natural que nós ainda não temos o conhecimento pleno. E aí agora ele vai discorrer aí sobre esse segundo artigo. Então, vamos lá no sobrenatural. Ele vai falando aqui já um pouquinho do artigo anterior, né? Em nosso último número, publicamos um eloquente e extraordinário capítulo do Senhor isso, a propósito do sobrenatural, da qual nós propunhamos fazer algumas observações críticas, que nada diminuem a nossa admiração pelo justo e sábio escritor. Kardec era bem polido, né? Bacana isso. Como tem que ser, né, Tem que Pereira? ser, O debate ele tem que ser com as ideias, né, e não com a pessoa. É isso que nós vemos grandes problemas hoje, né? Eu posso não concordar com o que você pensa, mas eu não posso ter raiva da pessoa do Pereira. E hoje em dia, não, né? Hoje em dia as pessoas elas se degladiam achando que tudo é em questão da pessoa, né? E aí Kardec não, ele debatia ali com as pessoas com a maior polidez possível, né? E colocou ali, ó, ilustre e sábio escritor. Mas espera aí, se ele está, né, colocando observações críticas, ou seja, contradizendo o que está escrito, será que ele seria sábio escritor, né? Se Kardec está contradizendo ele, mas com certeza, como um grande pesquisador, assim como era Kardec, né, o senhor Guizot também fazia pesquisa, e das pesquisas dele, foi essa a interpretação que ele teve. Então, para Kardec, ele era, sim, um ilustre e sábio escritor. O Senhor Guizot acredita no sobrenatural. Sobre este, como sobre outros pontos de vista, importa nos entendamos quanto às palavras.
Em acepção própria, sobrenatural, significa o que está acima da natureza, fora das leis da natureza. O sobrenatural, propriamente dita, não está submetido a leis. É uma exceção, uma derrogação das leis que regem a criação. Uma palavra é sinônimo de milagre. No sentido próprio, essas duas palavras passaram à linguagem figurada, servindo para designar tudo quanto seja extraordinário, surpreendente, insólito. Disse de uma coisa que causa admiração, que ela é miraculosa, como se diz, de, como se diz que uma grande extensão é incomensurável, que um grande número é incalculável e que uma longa duração é eterna. Embora, a rigor, possamos mensurar uma, calcular a outra e prever um termo para a última. Pela mesma razão, qualifica-se de sobrenatural aquilo que, à primeira vista, parece sair dos limites do possível. O vulgo é sempre levado a tomar o vocábulo ao pé da letra, naquilo que não compreende. Se por isso se entende o que se afasta das causas conhecidas, estamos de acordo. Mas, então, o vocábulo não tem mais sentido preciso, porquanto aquilo que era sobrenatural ontem já não é hoje. Quantas coisas, outrora consideradas como tais, não fez a ciência entrar no domínio das leis? Bem naquele sentido que eu estava falando, né? De que na medida que vão se evoluindo aí com a ciência, vão se compreendendo algumas questões que antes era tido como sobrenatural. E, com certeza, né, nesse estudo que nós temos, que estão saindo de física quântica, de mecânica e tal, que estão aprofundando as questões de tamanho menor do que o átomo, né? Que até então o átomo era a menor partícula, né? Que se conhecia. E aí está vindo num tamanho menor do que o átomo esse estudo. Então, possivelmente, nós vamos ter aí uma compreensão maior, por exemplo, do perispírito, né? De repente até de como que se faz, né? Como que se dá essa questão do ectoplasma, das comunicações mediúnicas e tal. Então, hoje, nós a compreendemos do ponto de vista espírita, né? Sabemos que existe porque vivenciamos e vemos, né? Essas questões, mas não tem como comprovar, né? Por aparelhos, né? O que se consegue. Por exemplo, uma das questões interessantes que se comprova, mas é totalmente anímico, né, Pereira? É a questão da água magnetizada, né? Da água magnetizada, me lembro quando eu fazia o curso do magnetismo, não era um curso de magnetismo, era um estudo que eles faziam lá numa outra casa, de tempos em tempos, e aí o senhor que dava o curso lá sobre mediunidade e questão de magnetização, lá do curso de magnetismo, ele explicou, trabalhava numa empresa de tratamento de água, né, na Sanepar, aqui do Paraná, e ele trouxe um equipamento que media o pH da água. E aí, numa magnetização ali da água, né, por alguns magnetizadores, ele mediu antes e mediu depois. E alterou um pouco o pH daquela água. Você vê que interessante. Então, mas então quer dizer que ela ficou magnetizada porque alterou o pH? Não. O pH é um dos elementos que se alteraram, que eram possíveis, né, de ser medido com o aparelho. Mas e todas as outras energias que estão na água e que não tem aparelho para ser medido, com que faz que aquela água seja praticamente um remédio de cura, né, aí para a pessoa que toma aquela água magnetizada. Então vejo que com a evolução, né, da ciência, nós vamos tendo mais conhecimento e um dia, né, não se duvidará mais da questão, né, da comunicação, da questão espiritual, porque a ciência mesmo vai acabar comprovando que existe mesmo uma alma, que essa alma é imortal, né, que essa alma reencarna e etc.
Interessante que até ontem, na sexta-feira, tem um estudo do Livro dos Espíritos, e estava estudando sobre a questão de Deus, né, que é bem complexo, né? E aí tem a segunda pergunta do Livro dos Espíritos, que é bem interessante, que é bem nessa linha que nós estamos discutindo aqui, né? Então, o Kardec pergunta, que se deve entender por infinito? Olha, que é parecido ao sobrenatural. A resposta, ó, o que não tem começo nem fim. O desconhecido, o desconhecido. Tudo o que é desconhecido é infinito. Quer dizer, cai nessa conclusão que se você pensar em infinito, você fala, pô, infinito não tem fim, né? Mas é o que é desconhecido. Não quer dizer que não tenha fim. É, de novo, a questão da interpretação de Deus, da maneira que você interpreta as coisas. Aí já fica muito difícil, pô, é o desconhecido, né? Ó. O que é desconhecido é infinito. Não é que não tem começo nem fim, né? É o que você não conhece, né? O início e o fim. E a ciência, hoje, quando você falou da quântica, eles vêm provando isso, cada vez mais indo tanto para o macro como o micro, né? Cada vez chegando mais para baixo, para dois universos aí, que, se comparado com aquela época com hoje, vão chegando cada vez mais para frente. Né? Os astros e tal, indo, e também para o micro, né? Já não é mais, já tem lá o átomo, não é a menor partícula, e desce abaixo do átomo, e vai indo, né? E aí até querendo chegar na essência de Deus. Né? Quer dizer, aí é que está o infinito, desconhecido, você não sabe onde está o limite, você não consegue colocar um limite. Né? É por aí, essa resposta sobrenatural cai nessa mesma linha. Né? Tiramos ali, né? Seja qual for o progresso que tenhamos feito, podemos nos gabar de conhecer todo o segredo de Deus? Comentando agora aí. A natureza já nos disse a última palavra sobre todas as coisas. Na época, mas imagina, hoje já sabemos bastante mais, né? Hoje, né? O advento hoje aí de comunicação, de tudo, né? Né? Se você comparar naquela época e hoje, né? Ó, diariamente não temos desmentido essa orgulhosa pretensão? Se, pois, aquilo que ontem era sobrenatural, já não o é hoje. Podemos, logicamente, inferir que o sobrenatural de hoje poderá não mais ser amanhã. Para nós, o vocábulo sobrenatural é tomado no seu mais absoluto sentido próprio. Isto é, para designar qualquer fenômeno contrário às leis da natureza. O, o caráter do fato sobrenatural ou miraculoso é de ser excepcional. Desde que se repete, é que está submetido a uma lei conhecida. Ou não, é outra na ordem geral. Então, está lá nos primeiros germes do capítulo, ver os primeiros, no capítulo 12 da Gênesis, né? Está lá, caracteres do milagre e os milagres no sentido teológico. Lá ele esclarece mais sobre isso. Se restringirmos a natureza ou o mundo material visível, é evidente que as coisas do mundo invisível serão sobrenaturais. Mas, estando o mundo invisível, ele também, submetido a leis, parece não mais lógico definir a natureza como um conjunto das obras da criação rígidas pelas leis imutáveis da divindade. Se como o demonstra o Espiritismo, o mundo invisível é uma das forças, um dos poderes que agem sobre a matéria, representa um papel importante na natureza. Razão porque os fenômenos espíritas, para nós, não são sobrenaturais, nem maravilhosos, nem miraculosos. Por aí você vê que, longe de ampliar o círculo do maravilhoso, o Espiritismo tende a restringi-lo e mesmo fazê-lo desaparecer. Dissemos que o Senhor Guizhou acredita no sobrenatural, mas no sentido miraculoso, o que demora algum implica a crença nos espíritos e em suas manifestações. Ora,
do fato de para nós, os senhores espíritos, nada terem de normal, não se segue que Deus não tenha podido, em determinados casos, derrogar as suas leis, desde que é todo-poderoso. E a pergunta é, tê-lo-ia feito? Não é aqui lugar de examinar a questão. Para isto, seria necessário discutir não o problema, mas cada fato isoladamente. Vê que interessante, né? Porque é isso que eu sempre comento né, comento nos estudos e com quem eu me relaciono, né, com os amigos e tal. Falei, a nossa única solução é acreditar que Deus é justo, que Deus é bom, né, que Deus é amoroso. Porque se nós não acreditarmos que Deus é justo, não importa o que nós façamos, né? Ele pode derrogar as leis dele. Ah, não, até assim, até hoje era assim, agora não é mais assim, vai ser diferente. Né? Já imaginou se Deus fosse assim? Ou se a Terra tivesse uma alma, né? E a Terra lá com a alma, com o seu livre-arbítrio, ah, não, agora eu não quero mais que exista ninguém morando no Brasil, vou encher de terremoto aqui no Brasil. Já imaginou? Ela teria o livre-arbítrio para isso. Ah, não, vocês estão destruindo demais a Amazônia, então a partir de agora eu vou extirpar com todos os seres humanos aí que moram perto. Então não teria lógica, né? Então por isso que a gente tem que acreditar, né, na justiça de Deus, né, que as leis deles são imutáveis, né? Ah, mas então ele não é todo poderoso, ele não poderia derrogar a lei? Sim, se ele é todo poderoso, ele poderia derrogar as leis. E aí que Kardec vem falar, né? Será que ele já o fez? Teria feito? Né? Então não é aqui o lugar de examinar a questão, né? Mas se as leis, né, nós temos as leis de Deus como imutáveis justamente para isso, para que nós tenhamos a tranquilidade, né, de projetar as nossas reencarnações, sabendo em que lugar que vamos chegar. Totalmente diferente das leis terrenas, né, das leis civis que nós temos hoje, que a cada um interpreta ela de uma forma e você nunca tem certeza de nada. Às vezes a mesma ocasião, o mesmo fato, só que em pessoas diferentes, ela vai ter um julgamento totalmente diferente, que não seria o correto. Mas isso demonstra a inferioridade e ainda o quão imperfeito nós somos, né? Por isso que não tem como comparar as leis divinas com as nossas leis atuais. E a bondade de Deus, você falou, perfeito, a bondade de Deus está na justiça, né? Se não for assim, não teria sentido nenhum. Você falou, perfeito, como é que pode assim, de repente, porque simpatizou com determinado país, com determinado grupo de pessoas, ou com a pessoa, eu vou, não, vou ser mais aqui, vou dar um privilégio aqui, dar um... Aí não seria justo, né? Então, a bondade dele está exatamente isso, que não é justiça, né? Que seja igual para todos, né? Então, não teria sentido nenhum. Ora, colocando do ponto de vista do Sr. Guizot, isto é, da realidade dos fatos miraculosos, vamos tentar combater a consequência que daí ele tira, a saber que a religião não é possível sem o sobrenatural. E, ao contrário, provar que de seu sistema resulta o aniquilamento da religião. O senhor Guizot parte do princípio de que todas as religiões se fundam no sobrenatural. Isto é certo se, como tal, entendermos o que não se compreende, mas se remontarmos ao estado dos conhecimentos humanos, na época da fundação de todas as religiões conhecidas, veremos quão limitado era o saber dos homens em astronomia, física, química, geologia, fisiologia, etc. Se nos tempos modernos, bom número de fenômenos, hoje perfeitamente conhecidos e explicados, passaram por maravilhosos, como mais forte razão assim deveria ser nos tempos recuados. Essa é uma das questões interessantíssimas, né? Porque nós já discutimos aqui também. Vamos pegar ali uma parte do livro da Gênesis, né? Quando ele começa a fazer toda aquela questão da criação do universo. Imagine ali a pessoa que estava escrevendo, provavelmente ela entrou ali num, num estado mediúnico, né? E começou a ver, né, todas essas
questões da criação, né, do universo, possivelmente da forma como é o que a ciência, né, dita, do Big Bang, da aglomeração, né, da condensação ali do que tinha, né, desse fluido cósmico universal que se condensou e tal, e gerou os planetas. Mas e como que ela ia escrever isso? Ela não tinha conhecimento, como Kardec falou, de astronomia, de física, de química, de geologia, de fisiologia, etc. Né? E aí passamos para outras questões, assim, e aqui eu e o Pereira, a gente é entusiasta, né, daquela série lá eram os deuses dos astronautas, né, Pereira? Os alienígenas do passado. E a visita, né, a visitação, a possível visitação, não estamos afirmando, assim como eles não afirmam, nós não vamos afirmar também, né? Mas a possível visitação, né, de seres mais evoluídos ao nosso orbe. Porque nós sabemos, pelo Espiritismo, né, que existem mundos mais avançados e que, na medida que nós, espíritos, vamos evoluindo, nós não vamos ficar lá no mundo mais avançado sem ter nada para fazer. Né? Nós não vamos ir para o céu ficar tocando harpa né, sobre uma nuvem. Não, a nossa missão continua. Né? Tanto é que Jesus era um espírito totalmente, né, perfeito já, sem necessidade de reencarnação, e ele veio num orbe como o nosso, como, né, sou governador do nosso orbe. Então, isso já demonstra, né, que existem seres que vêm ao nosso planeta, né, que não são oriundos daqui. Né? Jesus é um exemplo clássico disso. Ele já teve toda a sua evolução, né, há milhares e milhões e sei lá quantos anos atrás, teve sua evolução e chegou a um ser perfeito e foi encarregado a ele a missão do nosso orbe. Que daí a gente pega algumas questões que Kardec fala, eles não entendiam de física, de química, até de mecânica. Porque, por exemplo, naquela passagem lá a Suzana me corrige se eu estiver errado, que é Jonas que foi engolido pela baleia, né? Isso. É isso, né? Então, não tem como, né? Primeiro que a baleia não engoliria a pessoa. E segundo que se ela engolisse a pessoa ia morrer lá no ventre da baleia. Ah, daí ele foi cuspido tal lugar depois. Poderia, talvez, né? Aí vem aquelas teorias, né? Dessa série que a gente assiste. Poderia, talvez, ser um submarino, né? E aí a pessoa entrou no submarino, levaram no submarino e soltou lá o Jonas em outro local, né? Ah, mas não existia submarino naquela época. Verdade, não existia. Mas aí é uma outra questão. Mas e se existisse esse submarino, a pessoa que estava vendo não conhecesse um submarino, como é que ela ia conseguir escrever isso? Ela ia dizer o quê? Ah, era um bichão grande. Qual que é? O que é um bichão grande? Ah, um bichão grande no mar tem que ser uma baleia. Era uma baleia diferente. Como que ela fez? Ela engoliu. Por quê? Porque Jonas entrou dentro dela. Então veja que eles escreviam da forma como eles tinham a concepção naquela época, né? E é por isso, né, que Kardec ele fala ali, ah, isso é tudo sobrenatural. Então, não é que é tudo sobrenatural, é que naquela época o conhecimento deles era limitado e eles iam escrever da forma como eles estavam entendendo, né? Então, quando a gente vê lá, imagina as visões lá agora me fugiu que acho que é São João, né, que escreve o Apocalipse. É, né, Suzana? Isso. Suzana é minha conciliadora ali a conciliadora de Bíblia também. Então, São João escreve o Apocalipse. Então, ele começa a prever algumas questões que nós vemos que estão acontecendo hoje, né? Ele, como um ser lá que, certo, já tinha uma moral elevada, foi apresentado para ele algumas questões de que a humanidade continuasse naquela andar da carruagem do jeito que ela estava andando, algumas coisas aconteceriam, e que estão acontecendo hoje, nós estamos vendo essas questões. Mas como que ele ia escrever a questão que for apresentada para ele como um avião? Não existia avião naquela época. Como que ele ia escrever, ah, não, existe um avião? Não, ele ia escrever como um pássaro gigante que está assim, dessa forma. Então veja que aquilo que é tido sobrenatural, na medida que vai passando o tempo, vai sendo totalmente explicado, né? E Kardec debate justamente isso nessa parte, que as pessoas naquela época não tinham conhecimento, né? E aí teria ser tudo como sobrenatural. Perfeito. Acrescentemos que a linguagem figurada, simbólica e alegórica, ó, em uso entre todos os povos do Oriente, prestava naturalmente às ficções cujo verdadeiro sentido a ignorância não permitia descobrir.
Acrescentamos ainda que os fundadores das religiões, homens superiores ao povo, sabendo muito mais que ele, tiveram para impressionar as massas de cercar-se de um prestígio sobre-humano que alguns ambiciosos utilizam para explorar a credulidade. Aqui é bem interessante, né, Pereira, porque nós estávamos estudando, você não estava presente nesse último encontro, mas foi bem nesse tema que a gente gerou lá no livro do Céu e do Inferno, onde ele trata sobre a questão de Moisés. Então, Moisés, né, quando ele subiu lá o monte e recebeu os 10 mandamentos, né, dentro dos 10 mandamentos não tinha nenhuma questão que falava que era proibida a comunicação com espíritos, né? Era uma coisa super normal da época, né, a comunicação, né, com os mortos. E nos 10 mandamentos não está escrito, né, que era proibida a comunicação dos mortos. Ah, mas Moisés proibiu. Certo, mas Moisés proibiu pela opção dele, né? Então, o que, que eles faziam? E é bem interessante como Kardec desenha essa questão. Quando Moisés saiu ali na caminhada com o povo ali pelo deserto, não tinha polícia, não tinha cadeia, já não tinha mais os egípcios para descer açoite, e não seria essa a índole de Moisés, né, controlar os desvios ali das pessoas através de castigos corporais, né? Então, qual a única forma que tinha Moisés para controlar o povo? Dizer que foi Deus. Dizer que foi Deus que está falando. Então, toda vez que ele via um desvio de conduta, não, é que Deus não quer que você faça isso. E aí o povo, naquela fé que eles tinham no ser superior, eles abstinham de fazer isso. Era a única forma que Moisés tinha. Então, muitas coisas ele veio dizendo, não pode se comunicar com os espíritos, não pode se comunicar com o morto, com tal, com tal. Por quê? Porque as pessoas naquela época não tinham um fundo moral e educativo da comunicação com os espíritos. Para eles era tudo a questão de sortilégio. Deixa eu conversar aqui com esse aqui para saber qual que vai ser a previsão do tempo amanhã, para saber se a plantação vai dar certo, se os animais que eles estão levando iriam procriar, tudo questão material, né? Hoje não, hoje, pelo menos dentro do espiritismo, nós podemos afirmar que todas as comunicações ela têm, né, o seu cunho de ajuda, moral e elevação do espírito. E dando continuidade aqui ao texto, Lede Numa, Lede Maomé e tantos outros. Direi que são impositores. Seja, tomemos as religiões saídas da lei mosaica. Todos adotam a criação segundo o Gênesis. Ora, haverá com efeito algo mais sobrenatural do que a formação da terra, tirada da nossa arrancada do caos, povoada por todos os seres vivos, homens, animais e plantas, todos formados e adultos, e isto em 6 vezes 24 horas, como um golpe de mágica? Não será a derrogação mais formal da lei que rege a matéria e a progressão dos seres? Exato, né? Então, é aquilo que a gente já falou, para que fossem 6 dias, né? 6 dias de luz, 6 dias, 6 noites, ele precisaria existir o sol já, pelo menos, né? Então, como que ele ia fazer? Porque tinha que ter o sol, para ter luz tem que ter o sol. Mas então, ele fez do ponto de vista terreno, por quê? Porque na Terra é 24 horas, agora em outros planetas são outras horas. Então, não tem como conceber que foi em 6 dias, 6 noites, né? Vamos só mais um pedacinho aqui, Pereira, que daí ele dá bem no intervalinho do estudo. Por certo, Deus podia fazê-lo, mas o fez. Ainda há bem poucos anos, isto era afirmado como artigo de fé. Mas eis que a ciência repõe o fato imenso da origem do mundo na ordem das coisas naturais, provando que tudo se realizou segundo lei eterna. Sofreu a religião por não ter mais como base um fato maravilhoso por excelência? Incontestavelmente, muito teria sofrido no seu crédito, caso se tivesse obstinado a negar
a evidência, ao passo que ganhou enveredando pelo direito comum. Acho que a gente Um dá uma fato pausa. muito menos importante, Hein, Pereira? malgrado as perseguições a que deu origem, é Josué parando o sol para prolongar o dia em mais 2 horas. Não importa se foi o sol ou a terra que parou. Nem por isso o fato deixa de ser menos sobrenatural. Acho que a gente para por aqui, né, Pereira? Que daí continuamos na próxima semana. O texto é um pouco mais longo, mas Kardec vem ainda aprofundando mais essa questão do sobrenatural. Tudo bem. Então aí, meus amigos, minhas amigas, colegas que nos acompanham nesse vídeo gravado, mais um tema aí para reflexão, para análise, para discussão. Como sempre dizemos, racionalmente. Sempre, quando a gente debate nesses estudos, por mais que vamos se aprofundando, aparece mais perguntas, e conforme respondemos as perguntas, outras perguntas surgem. Mas esse é um processo natural para chegarmos às verdades que Deus tem. Por isso, nesse instante, a nossa gratidão a Deus, que nos concede estas oportunidades reencarnatórias, de retornarmos ao mundo terreno. E nesta experiência que estamos tendo, atual, temos assim acesso a esta filosofia, essa doutrina tão rica, e a esta obra, que é o estudo da Revista Espírita, que nos ajuda nessa compreensão, com o texto que nos colocou do sobrenatural. E assim vamos sempre indo ao encontro da resposta que necessitamos, que é dele, que é sobrenatural, que é infinito. Isso está lá nas obras. Basta nós buscarmos, refletirmos. Às vezes demoramos para compreender a magnitude e a profundidade das respostas. Mas, pouco a pouco, com a ajuda do nosso Mestre Jesus, vamos encontrando as respostas que precisamos para darmos um passo à frente. Obrigado. Obrigado, Jesus, pelo Evangelho, pelo Espírito de verdade, do advento do Espiritismo, que nos ajuda a revelar parte deste sobrenatural, tirar o véu do mundo espiritual. E assim, através das comunicações, podemos conhecer um pouquinho de quem somos, de onde viemos e para onde iremos. Obrigado. Obrigado aos amigos espirituais benfeitores, que também nos alcançam, sempre nos ajudando a relembrar as edifícios gravadas na nossa consciência. E assim, nessa sintonia divina de amor, de alegria, vamos desejando a todos aqueles que nos acompanham um feliz fim de tarde, fim de dia. Felicidade a todos. Assim